Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso curso de familiarização das aeronaves Cessna Citation Series, onde vamos abordar as dezenas de modelos, das aeronaves Cessna Citation. Tranquilo? Já de início, deixo aqui o recado, para quem ainda não se inscreveu no canal do Mecânico de Aeronaves no YouTube. Então, por favor, se inscreva, curta, dê o like ou dislike, enfim, mas o intuito desse canal é criar um meio, um canal de comunicação entre os mecânicos de manutenção aeronáutica para que a gente consiga difundir o conhecimento técnico aeronáutico. Então essa é a intenção do canal. Então quem puder, divulgue, se inscreva, para que a gente consiga fomentar esse canal aí, desenvolver ele, aprimorar para que ele se torne então um canal de disseminação aí do conhecimento técnico aeronáutico. Tranquilo? Já fica o meu número do meu número celular, que também é meu WhatsApp, tá certo? E a nossa interação no sentido de dúvidas, sugestões, críticas, então serão todas feitas via WhatsApp. Então, à medida que for surgindo alguma dúvida, alguma crítica, algum exemplo, enfim, é só mandar ali no WhatsApp e à medida em que for sobrando um tempo aqui, eu já vou interagindo, já vou respondendo, já vou dirimindo essas dúvidas. Alguma dúvida, com relação a algum componente, algum sistema da aula, posso aproveitar, no início da próxima aula, posso aproveitar isso aí como um gancho já para a gente fazer uma revisão de algum conceito que possa ter ficado, faltando algum detalhe ou aprimorar alguma explicação para que o entendimento fique mais completo. Tranquilo? Então fiquem à vontade, vamos interagindo ali pelo canal do WhatsApp, que vai ser o nosso principal meio de interação. Tranquilo? Então nessa primeira aula a gente vai tratar de generalidades, Então no início aqui a gente vai contextualizar o curso em relação à ATA 104, depois a gente vai tratar de um breve histórico ali do fabricante Cessna, e depois então a gente vai tratar dos principais modelos das aeronaves Citation. Então, como eu falei, são dezenas de modelos, então não iremos abordar todos esses modelos no curso. A gente vai focar principalmente os modelos ainda em produção, ok? Principalmente a família CJ, que é o alvo principal do nosso curso de familiarização. Tranquilo? E depois então de ter abordado os principais modelos das aeronaves Citation, aí a gente vai entrar na parte de generalidades propriamente, que é macaqueamento, amarração, reboque, essa parte de generalidades aí dos procedimentos gerais, que envolvem a manutenção da aeronave. Tranquilo? Vamos dar início. À medida em que forem surgindo dúvidas, críticas, sugestões, vamos interagindo pelo WhatsApp. Vamos lá? Vamos dar início então. Então, o nosso curso ele é baseado então na ATA 104. Então, a ATA 104 é um documento da ICAO, então, Organização Internacional da Aviação Civil. Desculpa. Então, a Organização Internacional de Aviação Civil, então, da qual o Brasil, via ANAC, é signatário também dessa organização, e ela então cria legislações, sugere legislações para os países membros, para que haja uma padronização mundial, com o intuito aí de aumentar a segurança da operação da aviação no mundo todo, tá ok? E na ATA 104, nessa ATA 104, então, são definidos, os requisitos para o treinamento da manutenção, tá? E esses treinamentos, então, eles são divididos em 5 níveis, tá ok? E o nosso curso é um curso nível 3, de acordo com a ATA 104. Então, o nosso curso é Line and Base, tá? Vamos definir aqui o que seria, então, um curso nível 3, Line and Base, de acordo com a ATA 104. Então, esse curso nível 3, ele prevê uma descrição detalhada do equipamento, sistema, operação, localização, remoção, instalação, equipamentos, autotestes, procedimentos de pesquisa, correção de panes usando os manuais de manutenção. Todo o pessoal associado com a manutenção, seja a manutenção nível linha ou nível base, tem que ter um treinamento desse para poder atuar na manutenção propriamente, tá?
de uma maneira resumida, né, manutenção linha e base. Tá? A manutenção de linha seria aquela manutenção, aquele atendimento fora de hangar, em pista, tá ok? E a manutenção nível base, já aquela manutenção mais pesada, maior, que obrigatoriamente tem que ser feita dentro de hangar, né, com os EAS, ferramental, pessoal treinado, né, então seria a manutenção mais pesada, certo? Nesse contexto, a manutenção de linha é considerada até antes do check Charlie e a manutenção base a partir do check Charlie. Obviamente, a ICAO, né, grande parte dos seus conceitos ela se baseia na aviação comercial, e essas aeronaves da aviação comercial de grande porte, né, dividem, né, os cheques maiores em Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, né. Tem aeronave que tem até o check Fox, tá certo? E de uma maneira genérica, né, teríamos que pegar fabricante por fabricante para definir isso exatamente, mas a gente está trabalhando num contexto genérico, né? Então, a maioria dos fabricantes, essa manutenção de linha, né, ou de pista, tá? Seria aí check Alpha, Bravo, e em alguns fabricantes até o check Charlie, tá certo? E para outros fabricantes, a partir do Charlie, outros só a partir do Delta, aí vai depender muito do fabricante, aí já entra na manutenção mais pesada, ou seja, a manutenção dentro do hangar, considerada já a manutenção nível base. A grosso modo, tá? Então, o curso nível 3 Line and Base habilita vocês a fazer qualquer procedimento de manutenção nessas aeronaves, seja uma manutenção de linha ou seja uma manutenção de base. Obviamente, né, desde que os senhores estejam com a devida habilitação em dia, seja CCT, seja CHT, e obviamente a empresa, né, a qual os senhores prestam serviço, trabalham, também tem a devida homologação para o modelo específico de aeronave que os senhores estão trabalhando, manual de manutenção atualizado, ferramentas especiais necessárias também disponíveis para fazer o procedimento, tá ok? Então esse curso é uma das formalidades para que os senhores possam realizar aí a manutenção nos referidos, se preferirem, modelos de aeronaves de qual a gente vai tratar aqui no nosso curso, tranquilo? Então, a partir da conclusão do curso, né, que envolve, né, acompanhar todas as aulas, cumprir a parte burocrática de matrícula, né, toda a documentação para matrícula, acompanhar todas as aulas e obter uma média acima de 7 da avaliação, tá ok? Então, cumprindo todas essas etapas, os senhores receberão então o certificado do nosso treinamento, e esse certificado então habilita os senhores a, junto com a habilitação de vocês e a homologação da empresa, a realizar as atividades de manutenção nessas aeronaves, né, nos modelos de aeronaves que a gente vai abordar aqui no nosso treinamento. Tranquilo? Então, essa contextualização, né, para que serve, onde é que eu aplico, de que maneira eu aplico, então, o conhecimento que eu vou adquirir nesse curso nível 3 Line and Base das aeronaves Citation. Tranquilo? Então, nos dias seguintes aí, né, a gente vai abordar todos esses sistemas da aeronave. Então, a gente está começando aqui em generalidades, depois na sequência estrutura, comando de voo, trem de pouso, hidráulica, pneumática, ar-conde, pressurização, combustível, elétrica, chuva e gelo, fogo, oxigênio, e vamos finalizar com os motores Rolls-Royce, né, FJ44. Tranquilo? Então, esse é o roteiro, né, que a gente vai percorrer aí nos próximos dias aí para que a gente então alcance, né, a nossa familiarização, né, com essas dezenas, né, de modelos de aeronaves da Cessna Citation. Bora lá. Então, o pequeno contexto histórico então do fabricante. Então, a Cessna Aircraft Company é uma fabricante norte-americana de aeronaves voltadas principalmente ao mercado de aviação geral e aviação executiva. Então, desde pequenos monomotores, né, um 50, um 52, um 72, um 82, né? Então, as famosas aeronaves monomotoras aí da Cessna, né, amplamente empregadas aí, né, principalmente na formação de novos pilotos no mundo todo, então bastante conhecidas, um projeto já bastante comprovado, tá certo? Então, além de aeronaves monomotoras, também bimotoras a pistão, turbohélices, né? Não temos como deixar de citar o Caravan, também outro grande sucesso, né, da Cessna, e jatos executivos, onde a gente enquadra aqui os modelos de aeronaves da Citation. Tá? Então, esses são as áreas de atuação da Cessna, né?
e há muito tempo. Então foi fundada em 1927, desde então, obviamente, no início, né, focada na produção de aeronaves monomotoras, motores convencionais, só que com o decorrer do tempo, né, foi aprimorando, né, evoluindo, né, o seu parque fabril e também os modelos, né, ajustando os seus modelos de acordo com as demandas do mercado, né, para que se consolidasse, né, e hoje a gente conhece, né, a Cessna como referência mundial aí em fabricação de aeronaves, tá certo? Então foi fundada em 1927 por esse senhor aqui simpático, o Sr. Clyde Vernon Cessna, pelo menos, né, aparentemente simpático aqui, o Sr. Clyde Vernon Cessna, fundador então da companhia Cessna Aircraft Company, tá? A empresa tem sede em Wichita, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, e atualmente, né, ela pertence ao conglomerado, né, da Textron Aviation, tá certo? Então quem controla, né, atualmente a Cessna é a Textron, tá certo? Então aqui o primeiro parque, né, as primeiras instalações da Cessna, né? Aqui o primeiro modelo de aeronave desenvolvido pelo Sr. Clyde Cessna, que antes dele fundar a Cessna, tá? Então, logo quando, né, houve o boom ali da aviação, né, no início do século XIX, século XX, melhor dizendo, né? Então, no início do século XX ali, então o Sr. Clyde Vernon foi um dos pioneiros, né, da construção de aeronaves nos Estados Unidos e aproveitando, né, então seu sucesso no seu modelo de aeronave, né, então logo na sequência ele fundou a sua própria companhia, né, de fabricação de aeronaves e daí por diante, né, chegou ao ponto que a gente conhece hoje da Cessna, tá certo? Bom, a linha de jatos executivos Citation possui dezenas de modelos e começou a ser fabricada nos anos 70, tá? Sendo a maior frota de jatos executivos do mundo, representando mais da metade da frota mundial. Uma informação bastante importante, tá? Sendo a maior frota de jatos executivos do mundo, representando mais da metade da frota mundial. Então, as dezenas de modelos diferentes, né, de aeronaves Citation, tá? Representada em número de vendas aí. Então, quando a gente fala de aviação executiva, mais da metade das aeronaves dessa aviação executiva são de aeronaves Citation. Então, tamanho, né, o nicho de mercado que os senhores terão acesso aí, tá certo? Então, entre os principais modelos atualmente fabricados, tá? Então a gente tem dezenas, são quase 40 modelos diferentes, tá? E aqui acho que a gente tem quase 30, tá? Então alguns dos modelos não foram citados aqui porque alguns desses modelos tiveram sua linha de produção muito curta, né? Foram desenvolvidos, né, foram comercializados, mas com a pouca expressão em número de vendas, né, rapidamente a Cessna já encerrou aquele modelo, já partiu para outro, foi se adaptando às demandas do mercado, obviamente, tá? Então aqui elencados estão os principais modelos, pelo menos os modelos que tiveram em vendas, né, um número mais representativo, tá? Já a gente fala mais especificamente sobre eles, né? E aqui são citados alguns dos modelos que ainda estão em produção, né? O Mustang, o CJ, o M2, o CJ4, tá? O Latitude, Longitude, dentre outros. O CJ3 também é fabricado, né? Se não me falha a memória, 7 modelos estão atualmente em produção. 7 modelos de Citation estão em produção pela Cessna, tá certo? Então, como eu já defini anteriormente, né? Aqui estão os principais modelos, pelo menos aqueles que mais venderam ao longo desses mais de 50 anos, né? De produção dessa família de aeronaves Citation. É bastante complexo devido ao grande número de aeronaves, então não tem um método muito simples aqui para a gente elencar, né, todos os modelos. A gente fala das séries, né, então tem a série 500, a 650, a 680, a 750, tá? E dentre essas famílias, essas séries de aeronaves Citation, a gente tem gerações, né? Se a gente for pegar a família 500, que é a mais conhecida, a mais vendida, né, da família Citation, ela tem 3 gerações diferentes de aeronaves, tá certo? E os principais modelos, né, de cada uma das gerações, né, estão aqui elencados. O nosso curso ele vai focar principalmente nessas aeronaves, tá? Que são a atual geração da série 500, que são os modelos mais vendidos, né,
não só atualmente, mas durante todo, né, os mais de 50 anos aí de fabricação dessas aeronaves, né, os modelos da série 500 sempre foram os modelos mais vendidos, tranquilo? Então a maior parte das informações do nosso curso vão estar concentradas aqui, tá? Principalmente no CJ1, no CJ2, tá? Mas em alguns momentos a gente cita outros modelos também, tranquilo? Mas quando tiver algum conceito importante sobre algumas das aeronaves de outras gerações, obviamente a gente também vai estar utilizando para a nossa familiarização aqui, tranquilo? Então a série 500 tem 3 gerações diferentes, a série 650 tem 2 gerações, né? E ainda temos a série 750, 560, 680. Da série 750, o Citation 10 ainda é fabricado, tá? Se eu não me engano, o XLS também ainda é fabricado. Essa aeronave, né, o 680, ela deixou de ser fabricada esse ano. Foi agora no começo, a CESA anunciou, né, agora no começo de março de 2021, o fim da linha, né, 680. Tá? Então, alguns modelos que foram encomendados ainda estão em produção, mas finalizado essas últimas encomendas, não mais vai produzir o modelo 680 Sovereign, tá ok? Então, é bastante complexo devido à grande quantidade de modelos, mas tentei agrupar, né, e tratar desses modelos os mais conhecidos, pelo menos os mais comercializados da família de aeronaves Citation. Fechou? Bom, o nosso curso ele tem a finalidade, então, de proporcionar aos alunos uma completa familiarização com as diversas particularidades das aeronaves, então, tratando dos componentes, né, dos sistemas, a cinemática, né, o funcionamento desses sistemas, a interação entre esses sistemas, né, para que a aeronave, então, atenda, né, determinadas especificações. Então, no nosso curso vamos tratar principalmente da série 500, da terceira geração mais especificamente, né? Os modelos 525 fazem parte da série 500, né? A série 560, 680 em alguns momentos citaremos, né? E não só o 680 que eu citei como exemplo, né, de um modelo que acabou de ser anunciado que não será mais produzido, né? Temos outros modelos que não são mais produzidos, porém estão em operação e permanecerão por muito tempo. Então, com certeza, né, em algum momento teremos contato com esses modelos que não são mais produzidos, não são mais fabricados, mas permanecerão em operação por ainda bastante tempo. Então, obviamente, deverão ser mantenidos, né, da maneira adequada. Então, por mais que não sejam mais produzidos, a manutenção continua normalmente por um longo período ainda, tá certo? Então, vamos nos familiarizar, né, com esses vários modelos de aeronaves, proporcionando o conhecimento necessário para o manuseio da manutenção nível line and base, né? Então, qualquer tipo de manutenção, seja fora ou dentro de hangar, né, como já foi mencionado anteriormente, os senhores estarão habilitados para realizar esses procedimentos de manutenção. Aqui a gente viu parte do Parque Fabril, né, da Cessna, lá em Wichita, no Kansas, né, onde são produzidas todas as aeronaves da Cessna, né, desde as aeronaves, né, monomotoras aí, né, as aeronaves leves a pistão, turbohélices, né, o Caravan também é fabricado lá em Wichita, e obviamente toda a série, toda a família de aeronaves Citation também são produzidas no Parque Fabril lá em Wichita, tranquilo? Bom, a Cessna Citation Jet, né, que é a família, a terceira geração, né, de aeronaves, né, da série 500 da Citation, é uma moderna aeronave bimotor executiva de pequeno porte com motorização turbofan, com capacidade para transportar confortavelmente 6, você está forçando um pouco a amizade, mas dependendo da configuração pode chegar até 6 passageiros, tá? No CJ1, tranquilo? CJ2 a gente já vê que vai para 8 passageiros e assim, né, pegando o CJ4, né, que é a última aeronave da família CJ, né, que transporta 12 passageiros, então ele vai numa crescente, né, podemos considerar aqui no CJ1 6 passageiros, no CJ2 8, no CJ3 9 e no CJ4 12 passageiros, tá? Mais ou menos essa a sequência, tá certo? Então, com motorização turbofan, com capacidade para transportar confortavelmente 5 ou 6 passageiros em viagens interestaduais e internacionais, fabricada nos Estados Unidos desde a década de 1990, essa geração, né, CJ1,
pela Cessna, que utilizou como base outro modelo de sucesso, o Citation 1, né, da primeira geração. Então, obviamente, né, baseado, né, em tudo que funciona, em todos os conceitos, né, que já foram desenvolvidos para o Citation 1. Então, a Cessna aprimorou esse modelo de aeronave de acordo com as demandas do mercado atual, né, e tem um projeto, né, bastante renovado, um projeto praticamente novo, obviamente baseado nessa primeira geração de aeronaves Citation, tá certo? Então, baseado então nessa aeronave do próprio fabricante, da própria Cessna, com uma quantidade significativa de mudanças e inovações que torna então essa família, né, os jatos CJ, em aeronaves de projeto quase completamente novos, aeronaves mais econômicas, mais confortáveis e inclusive até mais bonitas, tá? Então, para a gente comparar, né, a primeira geração então do Citation 1, tá? E aqui, né, os mais modernos aí, ainda na mesma série de aeronaves, a série Citation 500, porém, né, já com o designativo CJ, tá? Indicando então essas inovações, essas modificações que melhoraram bastante o projeto, melhorando bastante, né, muitas das características da aeronave que já era, né, bastante eficiente, né, conseguiram melhorar ainda mais, né? Então a gente destaca, né, o formato da fuselagem, né? Então, obviamente, né, tratando de escala, né, a gente consegue perceber que o espaço interno, né, a aeronave ficou um pouco mais alta, um pouco mais larga, então o espaço interno melhorou, tá ok? Aerodinamicamente, os materiais também, depois mais à frente a gente vai falar sobre isso, né? Os materiais também aplicados na construção foram melhorados, principalmente quando se fala nas asas, tá? Então a gente consegue, né, ver um enflechamento maior, uma área maior de asa. A empenagem, aí a gente vê uma das grandes modificações, então, né, a primeira e a segunda geração, né, da série 500 utilizava a empenagem convencional, e a partir da terceira geração, então, já começa a adotar a empenagem em T, tá? Para reduzir os microturbilhonamentos, né, que eram bastante comuns aí em torno da empenagem na família, né, da Citation 500, da primeira e também na segunda geração. Então, só um pequeno comparativo aqui, a gente já consegue perceber uma série, né, de modificações, de inovações, de modificações, né, numa mesma série de aeronaves, obviamente em gerações diferentes, ok? Então, o CJ1, né, designado como 525, ele foi o primeiro projeto de jato executivo de pequeno porte da Cessna, no qual os engenheiros, né, pretenderam reduzir o chamado microturbilhonamento no fluxo de ar sobre as asas, com a introdução de um conceito de perfil laminar e outras novas técnicas conjugadas de construção mais refinadas que as técnicas utilizadas até então nos modelos anteriores da própria marca Cessna. Então, a melhoria, né, aerodinâmica da aeronave foi investido bastante nesse quesito, né, inclusive utilizando novos materiais aí, tá? Ó, com novos materiais de acabamento externo, né, deixando, né, o acabamento mais liso e mais suave, então menos resistência a deslocamento, tá? Uma aeronave mais econômica, mais eficiente, dentre várias outras características aí que a gente consegue denotar, tranquilo? Bom, atendendo a pedidos de clientes, o fabricante, né, passou a disponibilizar a versão alongada na mesma linha de aviões. Aí já surgiu o CJ2, né, com espaço interno aumentado e melhorado. Ao invés de 5 a 6, né, ele já sobe para 7 a 8 passageiros, dependendo aí da configuração de assentos adotada, incluindo uma compacta galley, né, que pode servir ali rápidas refeições, bebidas, e também tem a bordo um pequeno toalete. Então já atende, né, um nicho diferente de clientes, né, que querem, né, voos, né, com uma duração um pouquinho maior, né, tendo, né, a bordo um conforto, né, maior do que se consegue no CJ1. A adoção do novo desenho mais moderno e de cauda em T, com estabilizador horizontal enflechado, viabilizou um ganho extra de velocidade sem perda da estabilidade em voo de cruzeiro. Okay? Então, partindo do CJ1, né, foi desenvolvido o CJ2, adotando os mesmos materiais, os mesmos conceitos, tá? Só que numa fuselagem estendida. Aí consegue se acomodar com mais conforto, mais passageiros, né? Só que, obviamente, né, os motores também ganham potência em razão do aumento da capacidade da aeronave, não só no tamanho, mas também na capacidade da aeronave. Então, os motores também têm que ser
readequados, tranquilo? Mas a gente consegue observar que as mesmas características, né, que vieram, né, na série CJ1, né, foi adotado na CJ2, que basicamente foi um alongamento, né, da aeronave para que consiga acomodar mais passageiros. Bom, a comparação da família CJ, né, com o principal concorrente, né, da família CJ da Citation são as aeronaves Phenom, né, da Embraer, onde fazendo frente com o CJ1 vai estar o Phenom 100 e fazendo frente com o CJ2 aí entra o Phenom 300, tá certo? Então, a comparação da família, né, da CJ com os Phenom 100 e 300 da Embraer é inevitável. O CJ2 e o 300, por exemplo, têm padrões de qualidade reconhecidos pelo mercado. A Embraer já acumula centenas de pedidos, né, e unidades fabricadas. A família CJ já ultrapassou a marca de 1.000 unidades entregues, né? Então, quantitativamente, né, a Cessna ainda está alguns passos à frente, né, mas a Embraer vem, né, correndo, né, por fora e hoje, né, já é o principal concorrente. Temos vários outros, né, a própria Bombardier, né, as aeronaves da Falcon, né, que é um fabricante norte-americano também, tem um fabricante europeu, a Dassault, então tem vários fabricantes aí, né, com um know-how, né, pelo menos em relação a tempo, né, de produção dessas aeronaves executivas, né, mais antigas do que a Embraer, mas a Embraer em bem menos tempo, né, vem ultrapassando, né, esses fabricantes mais conhecidos, né, mais antigos, e a Embraer vem fazendo frente a esses concorrentes, né, esses fabricantes já consolidados no mercado. A Embraer vem consolidando cada vez mais o seu nome, a sua marca, as suas aeronaves, que são sinônimo aí de qualidade e eficiência também, tranquilo? Mas só para fazer um pequeno link aqui, né, com os principais modelos, né, que disputam o mercado hoje em número de vendas, né, já por algum tempo, né, era o Phenom 100 e o CJ1, mas agora o mercado, né, em números absolutos, né, tem absorvido, né, uma aeronave de uma capacidade um pouquinho acima, aí entra o CJ2 e o Phenom 300, né, que são os modelos mais comercializados atualmente, tranquilo? Aí vamos citar, né, só para acompanharmos, né, aqui a evolução, pelo menos como eu disse, são quase 40 modelos, né, de aeronaves Citation. Não vamos abordar os 40 modelos, mas vamos pelo menos citar os principais, ou seja, aqueles que tiveram o maior número de vendas, né, então esporadicamente poderemos ter contato com essas aeronaves, pois, né, a grande maioria delas permanece ainda em operação e devem ser mantenidas, né, como qualquer outro modelo de aeronave Citation, tranquilo? Então, o modelo 501, a versão melhorada do 500, certificada, né, para operação single pilot, o Citation 2, aqui a gente está falando da primeira geração, tá? Batizado como 550, ele foi derivado do Citation 1, a fuselagem maior, asas maiores, né, foi produzida em 78, né? O 2SP 551 é a versão melhorada do Citation 2, também certificada para single pilot. O S2, que é o S550, incorporou mais melhorias, principalmente o novo projeto de asa, motores melhorados, né, mais econômicos. A produção foi simultânea ao modelo 2, né, antes que o modelo 5 fosse lançado, né. O modelo 5 foi baseado no S2 aqui também, tá certo? Então, ilustrando aqui o S2, né, o S550 e o 2SP, né, que foi o antecessor, o último modelo da série, né, da primeira geração 500, foi o S550. Antes dele veio o Citation 2 SP. Né, e a partir desse modelo, né, o S550, foi desenvolvido o Citation 5, né, que foi uma outra geração já de aeronaves, né, produzidas. Tranquilo? O Bravo, na prática, era um Citation 2 ou S2 bem melhorado. Aí, ao invés de utilizar os motores da Rolls-Royce, né, adotou os motores PW, tá, que eram mais econômicos e com custo de manutenção reduzido também. E foi introduzido o sistema de navegação EFIS, né, o sistema eletrônico, né, de controle de voo, utilizando o sistema de aviônicas Primus 1000, tá certo? O último Citation Bravo saiu da linha de produção em 2006. Foi um dos modelos, né, com um grande sucesso de vendas, né,
Então, durante seus quase 10 anos de produção, foram comercializadas 337 aeronaves, né? Então, um número bastante expressivo aí. O Citation 5, batizado como 560, é uma versão alongada, mais confortável, projetada a partir do Citation 2, né? E voltou a utilizar aí os motores da Rolls-Royce JT, tá? Só que já uma série de motores bem mais potentes, né? Quando comparado às primeiras versões ali das aeronaves Citation 500, ok? Então aqui ilustrando, né, o Citation Bravo, então uma aeronave com a fuselagem um pouquinho maior, e aqui o Citation 5, né, já também, né, com incremento aí em largura, em altura e principalmente a parte de motorização. Então foram utilizados os motores Rolls-Royce, né, já de uma série com bem mais potência, então melhorando bastante o desempenho e a performance da aeronave comparado com as séries anteriores, tranquilo? O Ultra, uma evolução, né, do Citation 5, tá? Tanto é que recebe a mesma designação, 560, né? Na prática é um 5 melhorado com os motores JT15 5 Delta, então mais potentes ainda do que o do Citation 5, né? E também utilizando o sistema EFIS, né, de navegação. O Encore, também da mesma família, é um Ultra bem melhorado, com novos motores, né? Aí já deixou de adotar os Rolls-Royce e já voltaram, né, a utilizar os PW, que são mais econômicos, com um custo de manutenção reduzido, e a introdução do sistema, né, EFIS, um trem de pouso do tipo Trailing Link, né, que tem pousos mais suaves. O Encore+, é um 560, então, além de todas as inovações do Encore, o mais aqui significa que é instalado no sistema FADEC, no sistema de gerenciamento, né, da dosagem de combustível para os motores, tranquilo? Então todo modelo Citation que tiver o mais aqui, significa que naquela aeronave, né, no sistema motopropulsor, foi adicionado ali um sistema eletrônico de gerenciamento da dosagem de combustível no sistema FADEC, tranquilo? Então aqui começando pelo Ultra, né, que é um Citation 5 melhorado, alongado, com mais potência. Depois a gente vem para o Encore, que é um Ultra melhorado, né? Então a fuselagem ela ganha mais espaço, os motores ganham mais potência, tá? E entra o sistema EFIS, né, de navegação eletrônica, e o Encore+, que é um Encore, porém adicionado aí um sistema de FADEC, tá? E do Encore para o Encore+, também, o Encore+, ele utiliza um motor Rolls-Royce, né, e o Encore+, utiliza um motor PW, tranquilo? São as principais diferenças aí. Então, uma série de aeronaves, né, o Encore+, ainda pode ser comercializado, tá certo? Bom, Citation 3, né, já foi designado, né, como a série 650, uma aeronave de alta performance, projeto completamente novo, totalmente original. Então, diferente do que a gente vinha, né, o 2 é a evolução do 1, né, o 5 é a evolução do 2. Então, agora a gente já entra numa nova geração de aeronaves completamente nova, tá? Totalmente original, projetada para viagens internacionais, intercontinentais. Citation 3 foi o primeiro modelo de aeronave onde a maioria dos passageiros com uma estatura de em torno de 1,65 m podiam andar em pé, né, dentro da aeronave sem precisar se curvar. Então, dando essa noção de melhoria, né, de aumento do espaço interno a partir do Citation 3. O Citation 10, né, é um modelo ainda em produção, tá? Então, foi batizado aí no modelo 750. É uma aeronave sofisticada, de alta performance, aerodinâmica refinada, um projeto quase completamente novo. Uma aeronave muito confortável, tem 7,31 m aí de espaço na cabine. Por muitos anos aí foi, né, recebeu o título de avião mais rápido da aviação civil desde que o Concorde foi retirado, tá? Então, por muitos anos, né, o Citation 10 deteve, né, o recorde de velocidade, né, sendo considerado aí o avião civil mais rápido do mundo, obviamente depois que o Concorde encerrou as suas operações, tá? Nos últimos anos aí o Citation 10 vem revezando com, não vou lembrar qual modelo especificamente do Falcon, tá? Que disputa aí esse título de aeronave civil mais rápida do mundo, tá? Então, no momento, o Citation 10 quebra um recorde, depois vem lá o Falcon, não lembro qual modelo específico, vai lá, bate aquele recorde, depois o Citation vai lá, quebra de novo, mas na média, né, nos últimos anos, o Citation 10 tem dominado aí esse título, né, de avião mais rápido da aviação civil, tá ok?
O Citation 10 foi uma evolução do Citation 10, né, com a fuselagem um pouquinho maior, né, então 50 centímetros a mais, tá, resultando numa cabine muito mais confortável. Tá. Com relação à performance, né, praticamente se estabilizou, mas como ela é maior, leva mais passageiro, mais carga, enfim, o 10, né, acaba sendo aí uma aeronave a título de velocidade acaba sendo mais eficiente do que a sua evolução, né, o Citation 10, que é apenas o mesmo projeto, mesma motorização, só temos aí o incremento, né, de 50 centímetros no comprimento da fuselagem, tranquilo? Então aqui o Citation 3, então já um projeto, né, totalmente novo quando comparado com as outras aeronaves, né, Citation 1, 2, 5, né, toda aquela série de aeronaves que a gente vinha acompanhando ali a evolução. Então o Citation 3 é um projeto novo, onde dá para ver aqui um grande incremento mesmo com relação à altura, né, comparado com as demais aeronaves das gerações anteriores, né, podemos colocar nesse sentido. Então, um projeto completamente novo, onde foi priorizado aí uma maior área interna, mais conforto, né, para os ocupantes da aeronave. E o Citation 10, né, aí a gente já consegue, né, por essa representação, essa foto, né, proporcionalmente o tamanho dos motores em relação à aeronave, já dá para entender, né, porque recebeu o título, né, de aeronave civil, né, mais rápida do mundo aí, né, por muitos anos, né, deteve esse título, tá? E atualmente disputa ali com o Falcon, né? Então vira e mexe, estão se alternando ali nessa liderança, né, no quesito velocidade máxima, né, alcançada pela aeronave. Tranquilo? Então, proporcionalmente, né, já dá para ver o tamanho das turbinas, dos motores, né, que são utilizados, né, para que essa aeronave tenha todo esse desempenho, né, em relação à velocidade. Tranquilo? Bom, o Excel é o 560XL, é uma aeronave derivada do Citation 7, porém com um número de mudanças que o torna um projeto diferente, né? Eles aproveitaram o projeto bem sucedido do 5, né, do 5 Ultra, e a cauda do Citation 5, o resultado foi uma aeronave confortável, projetada para viagens interestaduais e internacionais, com novos motores da Pratt & Whitney, já a série 545, né, com capacidade razoável de pousar e decolar em pistas de médio tamanho. O XLS é uma versão melhorada do Excel, o XLS+, né, é o Excel melhorado, já é o Excel, porém adicionado ao sistema FADEC, né. E o Sovereign, que é o 680, foi encerrada agora em 2021 a sua produção, né, mas ela foi derivada do Excel com fuselagem muito mais comprida, asas retas, um projeto novo de asas, né, inspirado nos conceitos do CJ4, que possibilitam bom desempenho em operações em pouso e decolagem em pistas de médio tamanho, ok? Apesar, né, não só o 680, como vários outros modelos que a gente apresentou, apesar de não serem produzidos, né, a manutenção continua, então a gente continua tendo contato com esses vários, né, dezenas de modelos aí de aeronaves Citation. Então o Excel, né, depois veio o XLS e o XLS+, né, onde foi adicionado ali o FADEC, né, na mesma aeronave. Então a gente consegue denotar, né, algumas das características, então diferente, né, da tendência dos CJs, né, do 10, né, do 3, tá, onde a gente tem empenagem T, essa série de aeronaves manteve a empenagem convencional, obviamente, né, com várias melhorias, né, aerodinâmicas incorporadas para que seu desempenho venha acompanhando, né, essa evolução dos modelos, tá certo? Aí entrando então na terceira geração, então principalmente nesses modelos aqui a gente vai focar a nossa formalização, tá? Então o Citation Jet, o modelo 525, é um projeto completamente novo, com grande número de mudanças e inovações, quando comparado com a primeira e segunda geração lá da série 500, né, da Citation. Então o jato executivo de pequeno porte é o primeiro modelo de uma série de grande sucesso de vendas. Então o CJ1 é a versão melhorada do Citation Jet. CJ1+, é o modelo CJ1 adicionado ao sistema FADEC. Também teve alguma melhoria no sistema de aviônicos, né? O CJ2 é a versão do 525 alongada, né? Então ela é derivada do CJ1 com a cabine alongada para aumentar a capacidade de transportar passageiros. Também um sucesso de vendas. O CJ2, da mesma forma, né? Tem sua performance melhorada, e inserido aí o sistema FADEC, daí o sinal de mais ali na sua designação.
Então aqui um CJ1, CJ2, são aeronaves que ainda estão em produção e são sucessos de vendas, né, respectivamente, fazendo frente aí ao Phenom 100, Phenom 300, né, e o CJ2, uma das aeronaves mais comercializadas, né, atualmente, ok? Então características, né, bastante próximas, obviamente o CJ2, né, com a fuselagem maior para acomodar mais passageiros, tranquilo? CJ3 foi derivada do CJ2, com a cabine um pouquinho maior ainda, né, para acomodar com mais conforto, né, 7 a 8, né, dependendo da configuração pode chegar até a 9, tá? O CJ4, então essa derivada do CJ3, aí já utilizando a nova família de motores, né, é Williams Rolls-Royce, né, FJ44, com o mesmo conceito de asas enflechadas usados para o modelo Sovereign, e o modelo CJ4 o primeiro voo do CJ4 ocorreu na primeira metade do ano de 2008, com entregas se iniciando a partir de 2010. É um modelo que ainda está em produção, tá? O Mustang, né, uma aeronave derivada do CJ1, então o primeiro modelo ali. O Mustang, quando comparado com o CJ1, ele é um pouquinho menor e mais leve, né, do que o CJ1, e obviamente, né, essas cara menor ainda e mais leve é justamente para que o Mustang faça frente ao novo nicho, né, dessas aeronaves executivas, né, os VLJs, que são os Very Light Jets. Então são aeronaves de pequeno porte leves, né, para atender uma determinada demanda, né, para aeronaves com bastante velocidade, né, aqueles bate-prontos mais rápidos, né, levando equipes reduzidas. Então esses VLJs, né, foi um nicho de mercado que começou a ser explorado, né, ali pelo Phenom 100, e a partir daí os demais fabricantes vieram, né, na carona, né, para fazer frente a essa nova demanda que surgiu do mercado. A Piper, né, produziu, né, o Piper Jet para atender esse nicho, o Phenom 100 que inaugurou esse nicho de mercado, o Honda Jet, e obviamente a Cessna, para fazer frente aos seus concorrentes, lançou aí o Citation Mustang, né? Não se foi citado aqui, mas tem a aeronave da Cirrus também, né? A aeronave jato da Cirrus, que também se enquadra aqui nesse nicho de mercado VLJ. Tranquilo? Então o CJ3, que evoluiu do CJ2, CJ4, que evoluiu do CJ3. Obviamente espaço, né, conforto, né, os sistemas também vão sendo aprimorados, né, o desempenho da aeronave, por conseguinte, né, vai sendo aprimorado à medida em que as versões vão evoluindo, tá? Vai crescendo, melhorando espaço, a potência de motor vai aumentando, né, o conforto interno, obviamente, vai acompanhando toda essa evolução. Tranquilo? E aqui o Mustang, né, que entra no ramo, né, do Very Light Jet, né, os jatos, né, pequenos e leves, que é um nicho, né, que está em plena expansão, e o Mustang é a aeronave da Cessna, que faz frente então aos principais concorrentes aí, tá? Então a gente consegue, apesar, né, de ser uma aeronave de pequeno porte, em tecnologia, né, ela faz frente aí com as aeronaves mais modernas aí do mercado. Então a gente vê ali um cockpit, glass cockpit, né, então com telas, né, multifuncionais, PFDs, MFD ali para gerenciamento, controle, né, de todos os sistemas, navegação, enfim, da aeronave nesse sistema glass cockpit bastante atual, né, bastante em pauta aí atualmente, ok? E a última série de aeronaves, né, a Latitude e Longitude, né, então aeronaves ainda maiores, tá? Aqui sim a gente chega, né, são aeronaves que comportam aí até 12 passageiros, tá? E, né, o cockpit, né, então a gente consegue ver toda essa atualização, né, esses sistemas, né, no Latitude e no Longitude, né, além de ter as telas, né, multifuncionais aqui, elas são touchscreen, então a tecnologia, né, mais recente já adotada nessa série de aeronaves, o Latitude e o Longitude. Tranquilo? Mantém, né, toda os conceitos, né, todo o know-how acumulado nas diferentes versões aí da Cessna, né, aplicada aí nas suas aeronaves Citation. Tranquilo? Então aqui um quadro, né, onde traz principais informações, né, dos principais modelos, ou pelo menos os modelos, né, mais comercializados, né, desses
aqui listados só o Sovereign, que não é mais o 680, que não é mais comercializados, né? As demais versões aqui, todas elas ainda são comercializadas, tá? Então, os motores FJ, né, são os Williams Rolls-Royce, os PWs, né, e o Longitude, né, que é da série 700, ele utiliza um motor da Honeywell, né, o único, né, dessa linha de aeronaves em produção que não utiliza ou PW ou Rolls-Royce, né, ele utiliza um motor da Honeywell, tá certo? Então aqui os principais modelos ainda em produção, né? Então, como foi uma modificação bem recente, né? Não tem um mês, né, que a Cessna anunciou o fim da produção dos 680, ele ainda consta aqui nessa relação de aeronaves ainda em produção, né? Então a gente vê aqui a capacidade, né? 7, 9 no CJ3, 10 no CJ4, né? Os XLS, né? 9 passageiros, né? E o Latitude também com 9, né? E o Longitude, então, com capacidade para 12 passageiros. Então aqui a gente acompanha, né, motor, potência, capacidade de passageiros, né, peso, né, velocidade, alcance, né, então uma série de informações dessas principais aeronaves. Não temos tempo hábil, né, para ficar elencando valores de cada um dos modelos, mas está ali na apostila, no material de apoio de vocês, então quem quiser aprofundar um pouco mais, consta também a mesma tabela ali no material de apoio de vocês, tranquilo? Aqui uma tabela, né, cronológica, então a gente consegue, né, acompanhar o início da produção e o encerramento da linha de produção também dos diferentes modelos aí da série de aeronaves Citation, tá? Então ele lista, né, apenas os modelos mais vendidos, né, não trata de todos os modelos, né, só elenca aqui os principais modelos, tá certo? Então, o primeiro modelo, né, o Citation 500, Citation 1, então iniciou lá no início da década de 70, finalizou em meados de 80, ainda na década de 70 já foi lançado também o Citation 2, que encerrou sua produção em meados dos anos 90, o 650 Citation 3 também foi lançado nos anos 90, finalizou nos anos 90, aí veio a evolução do Citation 3, que são, né, a série 6 e 7, tá? Que iniciou em 90 e finalizou lá no início dos anos 2000. A família CJ começou então em meados de 90, foi evoluindo, né? E ainda está em produção. Então o M2, né, seria a segunda geração do CJ1, né, ainda em produção. O CJ2 foi lançado ali no começo dos anos 2000, né? E reduziu bastante o número de vendas e hoje só sobre encomenda, né, que ele é produzido. O CJ3 ainda em produção, mas seu início de produção, né, começou lá no meados dos anos 2000, passou por atualização com a introdução do FADEC e ainda hoje está em produção. CJ4, né, início ali dos meados, né, do ano 2000 ainda em produção. O 5, né, Ultra Encore, Encore+, né, encerrou lá início praticamente em 2011, né, 2012 ali finalizou então a série 5. Os XLS, né, que são a evolução da série 5, esse sim continua o XLS, né, com FADEC ainda em produção. O 680, né, que encerrou a produção agora em março desse ano. Aí o Latitude e Longitude, ambas versões ainda em produção. O Citation 10 também continua em produção, tá certo? O Hemisphere, tá, é o modelo que começou a ser desenvolvido em 2016, tá? Não sei dizer qual, né, com a pandemia e tudo mais, não sei dizer em que estágio, né, se encontra o desenvolvimento da aeronave Hemisphere, mas ele já está no patamar um pouquinho acima, tá? O Hemisphere é uma aeronave para 19 passageiros, então ele já entra num outro nicho, tá? Ainda executivo, tá? Mas já para uma capacidade, né, maior, né, de 19 passageiros, então já uma aeronave já considerada uma aeronave de grande porte, tranquilo? Então um modelo que ainda está em desenvolvimento, né? Não sei se já está sendo comercializado, enfim, mas está em pleno desenvolvimento aqui o projeto, né, da aeronave Hemisphere, que nem aparece, né, pois ainda não sei dizer se já foi
entregue alguma aeronave. Acredito que não, né, que nos últimos tempos aí não lembro de ter visto alguma notícia, né, com relação à entrega, enfim, né, não sei nem se já está na fase de teste ou não esse modelo Hemispherics. No curso aqui vamos colocar como modelo ainda em desenvolvimento, ainda vai ser lançado, tranquilo? Então aqui a gente ilustra, né, os principais modelos, né, quando foi iniciada a produção, quando foi encerrada, também consta na apostila essa informação aí para os senhores e dá uma ideia, né, do quanto é complexo, né, devido ao grande número de aeronaves, né. Não seria diferente, né, mais da metade da frota mundial de aeronaves executivas são de aeronaves Citation. Então daí esse grande número de diferentes versões. Então, ao longo do tempo, né, essas versões elas vão se adaptando às demandas do mercado, né. Hoje a gente tem esse quadro de aeronaves ainda em produção e muito provavelmente daqui a alguns anos esse quadro vai se modificando, ele vai se adaptando, tanto é que o Hemispherics já é, né, uma demanda, né, que vem surgindo e obviamente a Cessna já está se adiantando, né, e já está desenvolvendo o seu modelo de aeronave para atender esse novo nicho que tá surgindo, tranquilo? O Mustang, né, no range ali, né, no nicho de mercado do VLJ, é a aeronave que representa então a Cessna atualmente. Tranquilo, senhores? Então, visto essa parte inicial dos diferentes, ou pelo menos dos principais modelos, né, a gente vai focar, né, a maioria das nossas informações aqui nas aeronaves CJ. Tranquilo? Já falando nisso, então, quando a gente fala, né, em família, né, de aeronaves Citation 500 de terceira geração, né, a gente vai falar dos 525, que são os TJs, tranquilo? Vamos lá. Então aqui a gente vai identificar as dimensões gerais das aeronaves da série 525. As dimensões são selecionadas para obter informações pertinentes sobre medições que ajudam o operador ou a manutenção a manobrar a aeronave no hangar, né, se ela passa entre as portas, né, construir ou solicitar equipamentos de apoio para a manutenção dos equipamentos. Né. Outras informações específicas sobre medições, componentes específicos, podem ser encontradas no capítulo 6, né, do manual de manutenção. Então, como são dezenas de modelos, né, não seria viável, né, a gente colocar modelo por modelo, qual a envergadura, qual o comprimento, qual a altura. Então é importante que os senhores saibam onde consultar. Então, no capítulo 6 do manual de manutenção, a gente vai encontrar essas informações, né, de dimensões dos diferentes modelos de aeronaves e sempre que for necessário, né, essa informação, entra, não entra, cabe, não cabe, manobra, não manobra naquele espaço, naquela área. Então a gente consulta ali o manual de manutenção lá no capítulo 6 para a versão específica que a gente pretende manobrar e partindo dessas informações no manual, né, que é onde a gente tem a nossa fonte de consulta ali constantemente atualizada. Então, baseada nessas informações do manual é que a gente vai fazer a nossa tomada de decisão, né, para manobrar, operar a aeronave naquele espaço ou não, né, em posse, né, dessas informações de comprimento, de envergadura e também de altura da aeronave. Aí a gente pode tomar a nossa decisão em fazer ou não aquela manobra naquela área, naquele espaço, naquela localidade. Tranquilo? Então, só para ilustrar, né, peguei um CJ1 e um CJ2 aqui, né, que são os modelos aí que a gente, né, mais vai estar utilizando como referência para que consigamos, né, entender o funcionamento dos diferentes sistemas da aeronave. Tá ok? Nem vou elencar aqui valores, enfim, como eu disse, quando forem necessárias essas informações, vamos buscar lá no capítulo 6 do Manual de Manutenção, que a gente vai ter essas informações precisas, né, e atualizadas ali para a nossa consulta e a nossa tomada de decisão. Tranquilo? Bom, essa familiarização com componentes também, à medida em que a gente for evoluindo nos sistemas, obviamente a gente vai aprofundando, mas não muito diferente, né, da grande maioria das aeronaves, né? A gente tem, dependendo do modelo, né, uma empenagem convencional ou em T, então a gente está tratando aqui de um CJ1, CJ2, então a gente sabe que essa terceira geração da série 500 da Citation, então ele adota o tipo de empenagem em T, né? Se a gente pegar as gerações mais antigas, a empenagem então é aquela convencional, onde o estabilizador horizontal fica na posição, né, mais próxima do alinhamento aqui que a fuselagem, né, o estabilizador vertical sobre, né, o estabilizador horizontal. Aqui inverte, né, então
O estabilizador horizontal é que fica sobre, né, na parte superior do vertical, né, conformando então esse tipo de empenagem no formato de T, né? Então, obviamente, presente aí em toda a série 500, né, da Citation de terceira geração. No mais, ailerons, profundores, flap, leme, né, comandos de voo, né, bastante convencionais, né, não temos grandes diferenças, né, praticamente idêntico à maioria das aeronaves aí de mesmo porte, mesma categoria, enfim, tá certo? Mas particularidades, enfim, funcionamento, à medida em que a gente for entrando nos diferentes sistemas da aeronave, a gente vai acompanhando, né, o detalhamento técnico, né, de cada um dos componentes, e a gente vai se familiarizando cada vez mais com essa terminologia adotada nas aeronaves Citation, fechou? A parte de referências do avião, né, as estações da aeronave, tá? Então são pontos de referência, eles são medidos em polegada ao longo de um eixo, né? A localização é definida por um, dois ou até mesmo 3 pontos de referência para que a gente consiga localizar, né, um determinado ponto, né? Eu costumo falar como as coordenadas geográficas da aeronave. Então, conhecendo essas estações, né, essas coordenadas, né, a gente consegue achar um rebite que seja na construção da aeronave, tá ok? Então, obviamente, né, para determinar essas estações, ela parte de um ponto de referência, e esse ponto de referência é a linha Datum, né? E ela fica, acho que 17,4 polegadas à frente do nariz da aeronave. Então, todos os momentos da aeronave, obviamente também momento é baseado a partir dessa linha Datum, dessa linha de referência, então teremos apenas momentos positivos, né? Porque a linha Datum está à frente do nariz da aeronave. Acho que são 17,4 polegadas, né, à frente ali do nariz da aeronave. Então, as estações de referência, a gente vai ter as Fuselage Stations, né, as FS, então são em relação ao eixo longitudinal da aeronave, as WLs, né, as Waterline, então são as referências em relação ao eixo vertical da aeronave, e as Buttock Lines, as BLs, né, então se a gente pegar uma linha do nariz da aeronave até a extremidade, até a cauda da aeronave, tá? Então, essa linha que divide a aeronave em duas metades, né? Então, o que está do lado esquerdo é uma LBL, uma Left Buttock Line, e o que tiver do lado direito é uma RBL, uma Right Buttock Line, né? Então, partindo dessa linha que divide a aeronave no meio, temos, né, componentes do lado direito e do lado esquerdo, e vão estar representados, no caso das aeronaves Citations, por RBL ou LBL, né? Outros fabricantes colocam sinal negativo é à esquerda, sinal positivo é à direita. Então a gente consegue saber se está do lado esquerdo ou do lado direito partindo do centro da aeronave. Então são as 3 principais referências da aeronave, né? Para a localização, sempre cito, né, o exemplo aqui, instalação do equipamento novo da aeronave, um ELT, tá certo? Então a gente vai remover o equipamento antigo e vai instalar esse novo equipamento ELT. Então nesse boletim de instalação desse novo kit de ELT, dentre várias informações técnicas ali para a instalação desse novo equipamento, né, as informações que vão estar presentes também são essas referências, né? Onde é que eu vou instalar o ELT propriamente? Por onde vai passar o chicote, né? Eu tenho que fazer alguma furação, tenho que fazer alguma adaptação na estrutura, na fuselagem da aeronave para que esse sistema, né, fique operacional na aeronave. Então, para instalar o novo ELT, ele vai dizer que você vai instalar lá na FS número tal, né? WL número tal, IBL, LBL ou RBL, tantas polegadas. Então, baseado nessas informações, né, utilizando, né, um equipamento de medição ali, aqui, né, como a gente está falando, em centenas de polegadas, né, uma trena, né, muito provavelmente é o que a gente vai utilizar. Então, a gente partindo da linha Datum, né, então a gente acha a referência longitudinal, depois a vertical e depois a lateral, e a gente sabe onde exatamente vai instalar, né, esse novo kit de ELT, onde é que eu vou rebitar o novo suporte, o novo rack lá para eu instalar, né, o equipamento ELT, né? Se tiver alguma particularidade por onde a cablagem vai ter que passar, ele vai dizer que na estação tal você vai ter que fazer um furo, né, para que a cablagem passe ali por aquela caverna para chegar até o painel lá, para que a gente tenha lá o interruptor de acionamento e controle desse sistema ELT, tá? Então, conhecendo essas referências, tá, a gente consegue localizar qualquer componente, né, nessas modificações, instalação e remoção aí na aeronave, né?
um exemplo, né, bastante pontual, né, um boletim lá de corrosão, onde você tem que tirar um rebite dos milhares que são utilizados na construção da aeronave. Você vai ter que substituir um dos rebites que está num determinado ponto ali da aeronave, onde ele gera uma determinada reação química ali e desenvolve corrosão, tá? Utilizando esse conceito de estações, você consegue localizar aquele rebite específico, tá? Então, um conhecimento muito útil para os nossos procedimentos de manutenção. Obviamente, além dessas 3 referências principais, existem outras, né? Então, as WS, que são as Wing Stations, então são as referências, né, ao longo, né, da envergadura ali das asas, né? Centerline é um plano de referência horizontal que representa a linha central do avião. A CL corrobora, né, com a nossa BL. Então, partindo da CL, eu vou ter a LBL e a RBL, tranquilo? E nos estabilizadores também temos as SS, assim como temos estações de asa, né? Também teremos as estações ali no estabilizador horizontal e no estabilizador vertical. E a linha Datum, né, que é o plano de referência principal, né, de onde, partindo dele, a gente vai ter as nossas referências para localizar todas as demais estações. Tá? Ilustrando então um pouco, né, esse conceito aí das estações, né? Então aqui a gente vê algumas FS, Fuselage Stations, então elas são referências ao longo do eixo longitudinal da aeronave, ao longo, né, do comprimento da aeronave. Então a gente pode ver que o nariz da aeronave ele está a 17,4, né, mas se eu não me engano é 37 aqui, 17,37. É um arredondamento, né, 17,4 polegadas da linha Datum. Então a linha Datum ela fica um pouco à frente da linha do nariz. Então o primeiro ponto aqui da aeronave, que é o nariz, uma linha que tangencia o nariz da aeronave, está a 17,4 polegadas dessa linha Datum. E daí, por diante, né, segue, né, aumentando, né, sempre lembrando em polegadas, né, essa medição sempre feita em polegadas, né, de maneira que a primeira está 17,4 e o ponto, né, mais a última FS da aeronave está lá nas 528,92, obviamente considerando um CJ1, né. Para cada modelo de aeronave a gente vai ter referências diferentes, porque tudo é equacionado, obviamente, de acordo com as modificações que cada modelo tem em sua construção. WL são as referências verticais, né? Então a gente pega aqui o início aqui da empenagem, né? Vai estar na WL 91 e a WL mais alta da aeronave lá no topo lá 222,4, tá certo? Então aqui referências, né, de FS e WL. Entendido então essas referências, né, por FS, WS, BL, WL, né? Outras informações de referência de localização também bastante importantes são as zonas da aeronave. Então essas zonas, né, um conceito, né, bastante tratado, né, nas aeronaves, não só as executivas, se a gente pegar a turbohélice e até mesmo, né, as aeronaves de motor a pistão. Esse conceito de zonas, né, ele é aplicado e o mesmo conceito é aplicado em todas as aeronaves da Cessna, podemos colocar nesses termos aí, tá? Facilitam muito também conhecer, né, esse conceito de zonas da aeronave, né, nas aeronaves Cessna, facilita muito a manutenção. Vamos tentar entender então o conceito para ver de que maneira que a gente utiliza esse conhecimento, né, no nosso dia a dia, nos nossos procedimentos de manutenção aí. Então, as aeronaves Citation em geral, tá? Não só os 525, mas como todos eles, né, são divididos em zonas numeradas para fornecer um método para a localização de área de trabalho, né, e componentes antes do início das tarefas de manutenção do avião. As zonas são identificadas por um número de 3 dígitos e cada dígito designa uma categoria de zona, né, a principal, intermediária e uma subdivisão. Então, a zona 100, né, envolve a área do radome, abaixo das prateleiras do compartimento do nariz e abaixo do piso da cabine, até o anteparo traseiro de pressão. Então, a zona 100 da aeronave, incluindo o radome, é tudo que está sobre o piso da aeronave, é considerado, então, zona 100. Tá? Zona 200 é tudo que está acima do compartimento das prateleiras, né, do nariz e acima, né, do piso da aeronave até o anteparo traseiro também, do compartimento de pressão, onde termina, né, a fuselagem e começa a empenagem, tá? Pois a empenagem já é considerada a zona 300. Então, tudo que tiver, né, na empenagem da aeronave é considerado zona 300. Tá? Parede de fogo, ou seja,
da fuselagem, né, do pilone para o motor é tudo considerado 400. Então, tudo que envolver, né, nacelle de motor é considerado zona 400, tá certo? 500 é a zona da asa esquerda, 600 a zona da asa direita, 700 trem de pouso, né, e 800 são as portas de entrada e saídas de emergência. Então, nessas 8 zonas, né, a Cessna então divide suas aeronaves, né, nesses grandes conjuntos para... O intuito disso aqui é facilitar, né, a localização de áreas de trabalho e de componentes, né, durante os nossos procedimentos de manutenção. Vamos exemplificar. Tá? Numa determinada tarefa de manutenção lá, a gente tem que localizar um bell crank para fazer uma inspeção lá dos pontos de soldagem desse bell crank lá do sistema de comandos de voo, né, da aeronave. Tá? E na tarefa de manutenção, na descrição da tarefa, diz que a gente vai ter que abrir a janela, né, de acesso 635 Alfa Bravo. Tá? Só por esse conceito, pô, se o nome da janela é 635 Alfa Bravo, o 600 quer dizer que essa janela está na asa direita. Então eu já sei pelo menos onde é que eu vou achar essa janela. Tá lá na asa direita. Então, ao invés de começar a procurar no piso, depois na empenagem, nariz, tá? Eu já sei que essa janela está na asa direita. Então já reduziu muito a minha área de atuação para eu achar essa janela específica. Tá? Se eu quiser, né, e pontualmente, né, já sei que é a asa direita, mas em qual das dezenas de janelas, né, de acesso que eu tenho na asa direita, qual que é a 635 Alfa Bravo? Né? Tem várias ilustrações no manual de manutenção, eu já vou lá, né, no capítulo, né, respectivo lá às asas, e vai ter uma figura onde ele elenca cada uma das janelas. Né? É só achar qual que é a 635 Alfa Bravo e eu vou pontualmente naquela janela específica para fazer o meu acesso, para ter acesso, né, ao referido bell crank, para eu analisar, inspecionar ali as suas juntas soldadas, né, com relação a trincas, descontinuidades ou qualquer outro problema que possa estar presente nesse bell crank que eu tenho que fazer a inspeção. Tá? Então, todo esse conceito, né, de estações e de zonas, né, facilitam muito a nossa localização geográfica, né, as nossas coordenadas geográficas em relação à aeronave. Então, dominando esses conceitos, né, a gente é muito mais preciso, não precisa ficar abrindo de um lado, de outro, né, por tentativa e erro, ficar tateando a aeronave, abrindo e fechando até achar um componente. Então, com o tempo, né, com a experiência ali, o traquejo ali, a gente consegue ser muito mais preciso, né, ganhar muito mais tempo, né, e deixar desperdiçar a energia mecânica ali, indo pontualmente, abrindo apenas aquela janela específica onde eu tenho que ter acesso para fazer aquela verificação específica. Tá? Então, vale a pena investir, né, no entendimento desse conceito de estações e de zonas aqui das aeronaves, né, da Cessna, para que a gente consiga otimizar a nossa mão de obra aí. Tranquilo? Aqui só ilustrando então esse conceito de zonas, então tudo que está acima do piso é 200, né? Aí ele vai ilustrando, né, os painéis de acesso, né? Você vai ter que acessar um fan que fica atrás do painel de acesso 235. Então a gente sabe que é no centro do painel ali onde está, né, essa janela de acesso então 235, tá certo? Abaixo do piso é tudo 100, ó. Né, 110, 131, 151, acima do piso já é tudo 200, né, ó, 251, 241, 221, tá? Empenagem, tudo 300, ó, né? Nacelle de motor, 400, trem de pouso, 700, que mais que ele traz aqui? Acho que é só, né? 800, né, uma porta, né, uma porta de acesso e as portas de emergência, né, tudo referenciado ali como uma zona, né, pela principal. Né? Então, 8 eu sei que isso é porta principal e portas de emergência. 400 eu sei que é nacelle de motor. 700 eu sei que é trem de pouso. 300 eu sei que é empenagem. 100 é abaixo do piso. 200 é acima do piso. Tá? Então, esse conceito nos ajuda muito. 500 é asa esquerda. 600 é asa direita. Tá? Então, esse conceito nos ajuda muito nesse entendimento. Tá? Ó, ilustrando aqui, ó, asas, né? Ó, saída de emergência, 800. Tá? Em asa esquerda, tudo vai ser 500. Asa direita, tudo vai ser 600. Empenagem, tudo 300. Sob o piso, 100. Acima do piso, 200. E assim por diante. Tá ok? Então, facilita muito, né, nossa localização, a nossa precisão, né, para localizar componentes e sistemas da aeronave. Fechou?
Então, visto esse conceito aí de estações e de zonas, né, na aeronave, a gente passa então para o macaqueamento. Vamos lá. O avião inteiro pode ser levantado pelos pontos de macaqueamento de asa e fuselagem para realizar testes de trem de pouso, remoção e instalação de trem de pouso, tanto o principal quanto o nariz, né, e também para nivelar a aeronave para fazer grandes reparos. Uma roda pode ser levantada para reparos de pneus, trem de pouso, sem necessidade de adaptações especiais. Sempre que possível, o avião tem que estar em uma superfície nivelada para ser macaqueado. O local de elevação deve ser protegido de vento, preferencialmente dentro de um hangar. Tá? Então, tratando, né, dessa categoria de aeronaves, o ideal é que sempre seja feito dentro de hangar o macaqueamento. Tá? Excepcionalmente, né, numa necessidade extrema, é que a gente vai arriscar e fazer esse procedimento fora de hangar. Tá? Então, fica, né, o apelo, né, a recomendação, sempre façam esses procedimentos, né, dentro de hangar. É a maneira mais segura para que a gente faça esse procedimento, tá certo? E macaqueamento é bastante comum. Sempre que a gente fala em hidráulica, a aeronave já vai para macaco, né? Pesagem de aeronave já vai para macaco. Então, vários, né, procedimentos aí dependem desse macaqueamento, né, do levantamento da aeronave para macacos, para que a gente possa realizar os procedimentos aí, tá certo? Então aqui já ilustra, né, os pontos de instalação de macacos nas asas, né, então um pouco além da linha, né, dos trem de pousos principais, estão ali os pontos de apoio, né, de macacos sob as asas, e na parte dianteira também temos ali a indicação do ponto de apoio de macaco. Então, conjunto de trem de pouso triciclo, né, e normalmente os pontos de apoio para macaco não ficam muito longe, né, desses pontos onde estão instalados os trem de pouso, que são os pontos de apoio da aeronave, né, para rolagem, para pouso, né, para sua operação. Ela vai estar apoiada também em 3 pontos, né, 2 pontos de trem de pouso principal e um ponto de trem de pouso de nariz, e obviamente, né, os pontos de apoio para macaco não seriam muito diferentes, né, desses pontos já projetados pelo fabricante para a instalação do conjunto de trem de pouso, tá certo? Aqui a gente então vê num CJ1, né, os pontos principais e o de nariz. Pode ver que o de nariz ele é levemente deslocado aqui para o lado esquerdo da aeronave. Pode ver que é considerada ali uma buttock line, que é aquela central. Ele está 8,5 polegadas à esquerda dessa linha central da aeronave. Tá? Considerando uma FS, ó, ele está alinhado aqui com a FS 94 polegadas. Tá? Então a gente encontra ali o ponto de apoio para o macaco de nariz, tá certo? E uso de asa, né? Aqui um CJ2, tá? O CJ2, assim como outras aeronaves também da série Citation, tá? Alguns dos modelos eles precisam de, aqui a gente chama de castanhas, né? Castanhas de adaptação aqui para o apoio de macaco, tá? Então, nos pontos principais, né? A castanha, né? Com esse formato, e no de nariz, né? A castanha tem esse formato aqui, tá? Então, na fuselagem ela tem um orifício, né, de pequeno diâmetro, e a castanha, então, ela tem, né, um pino que consegue transpassar por esse diâmetro e apoiar no ponto de apoio ali sobre o revestimento da aeronave, tá? Quando, obviamente, né, o modelo requerer alguns adaptadores, né, específicos, né, e são consideradas ferramentas especiais ali, vai estar bem descrito, né, bem ilustrado ali no manual de manutenção, para que a gente então adote, né, essas ferramentas especiais para fazer o levantamento da aeronave por macacos, tá? Mesmo que, né, o mecânico faça da maneira errada, né, e direto, né, para o macaqueamento da aeronave, tá? O correto é primeiro ir no manual, consultar essas particularidades, né? Então, se ele for primeiro no manual, consultar todos os detalhes, o procedimento, né, para içamento, levantamento, macaqueamento da aeronave, ele já veria que são necessárias ferramentas especiais. Agora, se ele for direto, ele vai perceber que não, né, o macaco sem o referido adaptador, ele não vai conseguir levantar a aeronave. Então, ele primeiro vai perder tempo, né? Vai chegar na aeronave, vai ver que não consegue, aí que ele vai para o manual para consultar e ver a informação, tá? Daí a importância desses cursos de familiarização, né, para que a gente conheça todos esses pormenores, né, esses detalhes de manutenção que tem o intuito, né, de aumentar a nossa percepção, o nosso conhecimento, né, desses detalhes técnicos da aeronave para que facilite aí os nossos procedimentos de manutenção, né? A gente não desperdice tempo e nem esforço, né, de maneira desnecessária. Bom, nivelamento e pesagem, né? Então, macaqueamento é um procedimento, né? O nivelamento
já é outro procedimento, porém, para nivelar a aeronave, ela tem que estar apoiada nos macacos, né, para a gente conseguir nivelar ela longitudinalmente e também lateralmente, né. Então, a aeronave deve ser operada dentro de limites definidos, né, considerando ali o envelope, né, de peso e balanceamento da aeronave. Portanto, é essencial que o peso e o centro de gravidade sejam determinados com precisão. O peso vazio e o centro de gravidade são determinados a partir de informações obtidas por pesagem. O nivelamento do avião é necessário para funções de manutenção específicas. Então, quando a aeronave, né, faz um pouso duro, tá? Então, é importante a gente fazer uma verificação se não houve, né, nenhum desalinhamento estrutural da aeronave. Para fazer essa verificação, né, o primeiro ponto é a aeronave estar nivelada. A partir daí, a gente, né, faz ali as medições em pontos específicos da aeronave, faz o esquadreamento da aeronave para ver se ela não desalinhou, né, devido a esse pouso duro, né, ou qualquer incidente, né, de grande porte aí que possa ter provocado esse desalinhamento estrutural da aeronave. Tá? Sempre que é adicionado ou removido, né, algum equipamento, né, de grande monta na aeronave, quando a aeronave é pintada, né, completamente, né, então é necessário refazer a pesagem da aeronave, né, para que seja determinado aí o novo CG o novo centro de gravidade da aeronave, né? Quando tem essa remoção e instalação de grandes componentes, ou quando ela é totalmente pintada, ou quando tem alguma grande modificação estrutural. Então, sempre é necessário fazer a pesagem para fazer o cômputo, né, do peso e balanceamento, se houve, né, algum deslocamento do CG da aeronave, e fazer as devidas readequações ali para a aeronave, né, permanecer dentro do envelope ali, considerando peso e balanceamento, tá? Então, para fazer essa verificação do nivelamento da aeronave, aqui já a gente vai ver a ilustração ali, tá? Mas o ponto onde a gente vai, o ponto, né, da estrutura da aeronave que a gente vai utilizar como referência para fazer a verificação, tá? É alinhado ali com a porta de acesso da aeronave, tá? Então, ela vai dar ali para cada modelo, né, a FS e a BL, tá? E a gente vai saber onde então coloca o nível, né, ou a ferramenta de ângulo ali, né, o inclinômetro, né, para poder fazer então essa verificação do nivelamento, tá? Um nível bolha normal, né, pode ser utilizado, que ele consegue dar essa referência de nível, né, nos diferentes eixos ali, tá ok? Então, para nivelar a aeronave, então primeiro levantar ela nos macacos, né, para nivelar ela lateralmente. Tá? Então a gente vai mover o tapete para um lado, logo atrás do divisor da cabine do piloto, entre ambos os lados do corredor, aproximadamente na estação 152. Tá? Então a gente pega a linha Datum, 152 polegadas, e é o ponto onde a gente vai colocar o nível bolha. Tá? Ele diz ali que é logo onde termina o cockpit e começa a fuselagem. Então ele é bem próximo aqui da área da porta, da porta de acesso aqui da aeronave. Tá? Então, removendo os tapetes ali, aí no piso a gente vai ter a área, né, onde a gente vai apoiar o nível primeiro. Então, a ordem, né, não vai afetar o resultado, mas a gente vai ter que fazer a verificação longitudinal e depois a verificação de nível lateral. Tá? No longitudinal, né, se tiver que fazer alguma correção, a gente vai corrigir pelo macaco de nariz. Né? Então, abaixando e levantando o macaco de nariz, a gente consegue corrigir o nível longitudinal da aeronave. O lateral, à medida em que haja alguma correção, a gente vai mexer nos macacos principais, levanta ou sobe, né? E a gente consegue então corrigir esse nivelamento lateral da aeronave. Então, estando nivelada nos dois eixos, a partir daí a gente pode pesar, pode fazer as diferentes verificações que são necessárias, né? Então, ele descreve esses procedimentos que eu acabei de mencionar aqui, né? E o local onde a gente vai fazer, obviamente, a gente vai para o modelo específico, a gente vai lá no manual de manutenção e vai encontrar essas referências aqui, ó, tá? Então, nesse modelo de aeronave, que é um CJ2, só que esse especificamente aqui é de primeira geração, tá? Então, é na estação FS 152 e LBL, ou seja, pegando uma linha no centro da aeronave, 8 polegadas à esquerda, é onde a gente vai apoiar o nível bolha ali, né, a ferramenta de medição de ângulo ali, o inclinômetro, né, para medir, para fazer ali a verificação do alinhamento longitudinal. Tranquilo? Pesagem. Então a aeronave pode ser pesada com balanças, né, dependendo aí da balanças de maior porte, né, elas podem ser colocadas sob os macacos, ou as atuais, né, que são células de pesagem, colocadas entre, né, a interface dos macacos com o ponto de apoio na fuselagem. Então, dependendo aí da geração de balanças, ou embaixo dos macacos, né, ou nas células de pesagem,
a gente sempre vai utilizar elas nos pontos de apoio, né? Então, a aeronave pode ser pesada, né, com balanças colocadas embaixo dos pontos de apoio de macacos ou sob as rodas, né? Ao pesar uma aeronave, consulte sempre o manual de peso e balanceamento, aí os requisitos, né? Remover o excesso de sujeira, graxa, umidade do avião, pesar o avião dentro de um hangar fechado para evitar interferência de vento, obviamente, né? Tenha todos os itens e equipamentos incluídos do peso vazio verificados, né, na instalação do avião durante a pesagem. Então, verificar essa configuração do peso vazio, o que pode e o que não pode estar, né, a bordo da aeronave para fazer essa pesagem. Então, configurar ela o mais próximo possível dessa configuração de peso vazio. Se possível, né, desabastecer o avião, que nessa pesagem inicial de peso vazio ela vai estar sem combustível. Então, se possível, né, então a gente drena todo o combustível. Se não for possível, né, então a gente determinar a quantidade exata de combustível para abater, obviamente, depois do nosso peso, do peso da aeronave, tá? Mantenha, né, os fluidos, né, fluido hidráulico, óleo de motor, extintor de incêndio, né, o oxigênio, então todos esses fluidos, né, do funcionamento dos sistemas, esses já são considerados, né, no peso vazio da aeronave, e esse a gente considera também na hora de fazer a nossa pesagem, ou seja, não precisa remover, né, drenar esses fluidos para fazer essa verificação do peso vazio da aeronave, tranquilo? Parte de reboque da aeronave, então normalmente o reboque do avião é realizado através do eixo do trem de nariz, né, usando uma barra de reboque, então um garfo para reboque, e ele é conectado no eixo de fixação da roda do trem de nariz, tá certo? Então esse garfo ele vai ser acoplado, né, no eixo de fixação da roda do trem de nariz, e a partir desse garfo então é possível manobrar a aeronave nessas manobras de solo, dentro de hangar, em pátio, tá? Então toda a manobra, todo o reboque é feito através desse garfo. Esse garfo pode ser conectado num veículo de reboque, um trator, enfim, e a partir daí, então, essa movimentação da aeronave em solo, tá? Algumas regras de segurança têm que ser obedecidas aí. Então, durante a operação de reboque, o operador do veículo deve garantir que os limites de rotação do trem de nariz não sejam excedidos. Esses limites, eles são, comparado a outras aeronaves, eles são bastante elásticos aí. A gente já vai tratar desses valores, tá? Se exceder esse ângulo de rotação, né, vai cortar os parafusos, eles são cisalháveis, né? Então os parafusos de limite ali, eles são cisalháveis. Se chegar no limite, ultrapassar o limite, eles vão cisalhar, e o eixo, né, o sistema ali direcional, né, do trem de nariz, ele vai ficar solto, tá? Então, durante o reboque da roda do trem de nariz, todo o giro é realizado através da barra de reboque, então só com o garfo. Rebocar o avião com pneu furado não é recomendado, e também não é recomendado fazer curvas fechadas, porque nessas curvas fechadas, muito provavelmente a gente vai ultrapassar os limites, né, de deflexão ali do conjunto de trem de nariz, tá certo? Então, aqui para um modelo específico, um CJ1, né? Então aqui ele dá o raio de curva, considerando a aplicação do freio diferencial. Então trava uma das rodas no freio, né? Aí ela vai ter um determinado raio, né, de alcance, aqui um determinado raio de curvatura, né? Para o CJ1 ali, pouco mais de 23 pés, né? É o raio, né, amplitude de curva que vai ser necessária para ele fazer esse giro ali sobre uma das rodas do trem de pouso principal. Aqui ilustrando então, né, um dos modelos de garfo, né, que é utilizado então para essa manobra, esse reboque da aeronave. Então ele é instalado no eixo de fixação da roda, e por meio desse garfo, né, a gente conecta ele, né, num veículo aí, e a partir daí então a gente consegue fazer as manobras aí da aeronave. O ideal é que sempre tenha uma pessoa qualificada, embarcada, né, no cockpit da aeronave durante as operações, para estar preparada, né, quando surgir alguma condição de perigo ali durante essa manobra da aeronave. Por exemplo, ali a barra de reboque quebrar ou se soltar, né, entre o avião e o veículo de reboque. Se não tiver ninguém ali, o avião vai parar em algum ponto. Pode ser no próprio trator, pode ser na parede, numa porta, numa outra aeronave, tá? Então é o ideal que tenha sempre uma pessoa qualificada no interior da aeronave para essas eventualidades, para essas emergências ali, acionar o sistema de freio, tá? Tem outra situação que a gente já vai ver à frente também, que o sistema direcional ele está conjugado com o sistema de acionamento do leme de direção. O acionamento é via pedais, tá? Se a trava do leme estiver instalada, né, e a gente forçar o ângulo, né,
de deflexão da roda de nariz além de 60 graus, a gente vai danificar o sistema de comandos de voo também, tá? Então, muito importante para fazer as manobras, né, com o curso total de deflexão é liberar a trava do leme, para poder ter a deflexão total. Essa deflexão total a gente vai ver que é de 95 graus, né? Então ela é bem ampla, tá? Desde que, né, a trava do leme ali não esteja acionada, tá? Se tiver acionada e a gente forçar além de 60, a gente já vai danificar o sistema direcional e também o sistema de trava do leme, tá? E o 95 graus, se a gente forçar além de 95 graus para um lado ou para o outro, aí a gente vai cisalhar os parafusos ali do sistema direcional e o sistema direcional vai estar variado, tá? Então, a importância, né, da pessoa qualificada no interior do cockpit, né, além, né, da quebra do garfo ou a aeronave se soltar desse garfo em áreas congestionadas para garantir espaço adequado entre avião e equipamentos de estrutura adjacentes, né? Então, na dúvida ali, ele segura a aeronave no freio, né, uma outra pessoa verifica se realmente tem espaço para aquela manobra naquele ponto, né, e fica mais segura a operação, né, por conseguinte aí, tá? Então aqui é um dos modelos de garfos, né, e eles vão ser acoplados ali no eixo de fixação da roda, né, sempre travado, pinado ali, para que a manobra seja feita na máxima segurança possível, né. Então, rebocando a aeronave, as seguintes precauções têm que ser observadas. O ângulo máximo de rotação é de 95 graus para cada lado, né, como eu mencionei anteriormente. O trem de nariz forçado além de 95 vai cortar, cisalhar os parafusos que prendem o conjunto de engrenagem do sistema de direção, tá? Danos estruturais podem ocorrer se a trava de controle, aqui a do leme, né, estiver engatada, e a roda for forçada além de 60 graus, tá? Aí a gente danifica o sistema de travamento ali do comando de voo e além de poder provocar danos também no sistema de controle direcional ali, tá? Não mova o avião dentro de 15 minutos após os giroscópios terem sido desligados ou danos aos giroscópios podem ocorrer. Então, o sistema giroscópico ali, eles continuam por alguns minutos ainda em rotação, e se a gente movimentar a aeronave enquanto os giroscópicos ainda estiverem em movimento, tem chance da gente desestabilizar, descentralizar, né, esses equipamentos, e obviamente isso vai produzir erro, né, depois no funcionamento desses equipamentos. Então, depois do corte da aeronave, para poder movimentar a aeronave, aguardar pelo menos 15 minutos, tá? Isso serve aqui para as aeronaves Citation e qualquer outra aeronave que utilize aí equipamentos giroscópicos, né, no sistema de referência ali de navegação, seguir essa regra ali de aguardar pelo menos 15 minutos, tá ok? Quando rebocar o avião, certifique-se que a barra de reboque recomendada é utilizada, então tem, né, várias versões de aeronaves de diferentes tamanhos, de diferentes portes, de diferentes pesos e cada uma, né, com os seus respectivos garfos, né, para reboque. Então, verificar se aquele garfo é compatível com a aeronave, senão a gente pode provocar algum incidente ou até mesmo algum acidente aí, tá? Então, verificar se a barra é compatível e se a barra tem condições de ser utilizada. Às vezes ele é compatível, mas ela está com uma trinca, né? Ela está com algum problema, né, que inviabiliza a sua utilização na aeronave também, tá? Depois que os parafusos lá do sistema direcional forem cisalhados, né, o suporte da engrenagem do nariz fica com o livre giro, tá? Mas isso não é vantajoso não, tá? A aeronave ainda pode ser manobrada, tá? Com alguns cuidados, mas ela só vai ser manobrada de onde ela estiver até o hangar de manutenção, vai ter que ser feito o reparo, tá? Quebrou, cisalhou os parafusos do sistema direcional, né? A princípio, no go aí para a aeronave, tá? O avião ainda pode ser taxiado nessa condição, né? Só que com velocidade lenta e superfície rígida, usando somente a aplicação do freio diferencial, tá? Para o seu deslocamento até o hangar de manutenção. Equipamentos aí elétricos, né, também são utilizados, né, facilita muito aí, otimiza muito, né, essas manobras em pátio e dentro de hangar. Um único operador com equipamento desse aí consegue então fazer essas manobras, então cada vez mais a gente vê a inserção desses equipamentos aí nessas operações, né, de manuseio dentro e fora, né, da aeronave. Então ele tem todo o controle ali, sem, né, muito esforço físico, né, o único esforço é só o necessário para o controle direcional aqui da aeronave, né, e o motor elétrico produz a força mecânica para tracionar, para poder movimentar essa aeronave para frente e para trás em manobras aí para essas operações em pátio, até mesmo dentro de hangar. Então, um equipamento que vem sendo utilizado cada vez mais, né, em todas essas aeronaves, né, de pequeno e médio porte aí.
Ainda dentro desse conceito de generalidades, a parte de estacionamento e amarração da aeronave. Então, os procedimentos de estacionamento do avião são semelhantes a de qualquer outra aeronave, né, que utiliza o trem de pouso do tipo triciclo aí. As rodas estão calçadas, o freio de estacionamento e trava de controle acionados e os bloqueios da aeronave, né, devem ser instalados, tá? Obviamente depende, se a aeronave, né, parou e já vai decolar na sequência, não vamos estar bloqueando a aeronave, né, só vamos, né, utilizar ali o calço, né, só o básico ali para segurança. Agora, se a aeronave vai permanecer por um intervalo maior parada, né, aí sim a gente vai calçar a aeronave, né, se for esperado ali condições meteorológicas adversas, a gente vai amarrar essa aeronave ao solo, né, e vai bloquear, né, todos os pontos, né, admissão, escape, né, tomadas estáticas, dinâmicas, né, suspiro de tanque, travas de comandos de voo. Então todos esses bloqueios e travas obviamente vão ser acionados, né, dependendo do tempo de permanência da aeronave, tá? E no tocante à amarração, né, utilizando cordas e fitas, né, até correntes podem ser utilizadas, desde que a gente saiba exatamente os pontos, né, onde a gente vai fazer essa amarração. E, obviamente, no manual de manutenção tem essas ilustrações, tem essas indicações aí de onde, né, a gente vai utilizar como ponto de apoio ali para essa amarração da aeronave quando são esperadas essas condições meteorológicas adversas ali, ó. Algumas recomendações: não acione o freio de estacionamento enquanto os freios estiverem quentes, pois a transferência irregular da mistura da superfície de fricção pode resultar na trepidação do freio, ruído e vibração. Isso aqui a gente vai tratar depois com mais propriedade, né, quando a gente vai estar falando lá do sistema de trem de pouso, mas também já é uma regra conhecida, né, da aviação geral. Então, assim que a aeronave parou, né, todos os componentes ali do sistema de freio eles vão estar dilatados, vão estar aquecidos, né? Não é o momento ideal para acionar um freio de estacionamento, que a gente pode empenar, né, um disco de freio ali, empenou, aí a gente vai ter, né, vibração, né, vai ter danos ali aos componentes do sistema de freio, né, a longo prazo ali, tá certo? Os procedimentos de estacionamento são geralmente usados durante condições meteorológicas favoráveis, né? No entanto, se condições climáticas ruins, né, existirem ou forem esperados, o avião tem que ser amarrado, né? Se possível, aumentar a quantidade, né, tanques de combustível cheios, né? Aumentar ao máximo, né, o peso da aeronave, a segurança ali, para que essas condições meteorológicas adversas, né, não causem nenhum dano à aeronave. O ideal previsto é sempre dentro de hangar, né? Porém, né, se não for possível, né, esse acesso ao hangar, aí preparar, configurar a aeronave então para essa condição meteorológica ruim, tá certo? A atracagem e amarração do avião no pátio é feita amarrando o trem principal ao trem de nariz, de acordo com as ilustrações lá do manual, e se for possível determinar a direção do vento, né, aproar a aeronave em direção a esse vento, então, para que, né, essa atracagem, essa amarração da aeronave seja mais eficiente possível. Finalzinho aqui das nossas generalidades, né, coloquei aqui de uma maneira bem resumida aqui, as fases, né, de manutenção da aeronave, até a revisão geral da aeronave, né, que ocorre a cada 12 anos, né, que corresponde aí à fase 20, tá? Então, os ciclos de manutenção da aeronave, eles são de 300 horas, né, então a cada 300 horas um ciclo completo de inspeção de todas aquelas zonas, né, da aeronave, ele é fechado a cada 300 horas, tem dois métodos de fazer, já na sequência, no próximo slide eu vou ilustrar isso aí, tá? Mas basicamente é a fase 1, 2, 3, a cada 75 horas a gente faz uma fase, né? Com 75 horas a fase 1, com 150 a fase 2, com 225 a fase 3 e com 300 horas a fase 4, tá? Então essas fases aqui pode ver que na fase 1, né, trem de nariz, né, cockpit e fuselagem, na fase 2, asas, né, trem de pouso principal e na empenagem, na fase 3, principalmente o cone de cauda, né? Na fase 4, aí motor, né? Motor direito e motor esquerdo, né? Principais, né? Mas outras áreas também são verificadas nessa fase. Então, a cada ciclo desse de 300 horas, todas as zonas, todas as áreas da aeronave são inspecionadas, tá? E as demais fases, né? Uma fase 5, né? A cada 1.200 horas ou 36 meses, uma fase 6, né? A cada 14 dias, quando a aeronave opera, né, em áreas costeiras, ou seja, em atmosferas do ponto de vista de corrosão agressivas, né, densamente industriais ou marítimas, né,
aí a cada 14 dias é feita uma fase 6, né, que é alguns itens ali de corrosão. Fase 7 é feita a cada 6 meses, a 9 de 3, né, a cada 3 ou 6 meses, tá? A fase 10 a cada 100 horas, 11 a cada ano, a fase 12, né, a cada 2, 14 também a cada 2, 15 a cada 3, 16 a cada 5, a fase 17 é a inspeção da seção quente dos motores, a 19 a cada 6 anos e a 20 a cada 12 anos. Então aqui a gente acompanha, né, e acumula, né? Então muitas vezes a gente vai estar fazendo uma fase 3 e vence lá junto uma fase 10, tá? E mais uma fase 14, tá? Que coincide também com a 19 e daí por diante. Então, esse controle, né, calendárico e por horas de operação, né, a manutenção então vai realizando as fases. E, obviamente, lá no capítulo 5, no manual de manutenção, vai estar descrito, né, quais são as tarefas de manutenção que envolvem a fase 1, quais são as tarefas que envolvem a fase 2, qual que é de corrosão lá da fase 6, tá? Então todos vão estar elencados devidamente descritos lá no capítulo 5 lá do manual de manutenção, tranquilo? Então esses ciclos de 300 horas, né? Pode ser feito dessa a maneira mais convencional, né? 75 uma fase 1, 150 uma fase 2, 225 a fase 3, com 300 a fase 4. O operador, né, pode optar por esse segundo método aqui, né? Acumula, né, e com 150 horas, então ele faz a fase 1 e fase 2. Voa mais 150, ele faz a fase 3 e a fase 4. Mas independente do método que ele escolha, né, a cada 300 horas, as 4 fases, né, vão estar sendo cumpridas, né, ao final dessas 300 horas. Tranquilo? Então só um apanhado bem resumido aqui com relação a esses intervalos de inspeções, né, mais detalhamento, né, de tarefas e tudo mais. Lá no capítulo 5 do Manual de Manutenção a gente vai encontrar todo esse detalhamento para poder realizar nossas práticas de manutenção e de acordo com esses ciclos de manutenção estipulados aí pela Cessna para as aeronaves Citations. Tranquilo? Com isso a gente finaliza então essa primeira aula do nosso curso de formalização então Line and Base das aeronaves Citation, tá? Dúvidas, críticas, sugestões, vamos interagindo então ali pelo canal, né, pelo WhatsApp, tá? E na sequência já vou disponibilizar os links, né, para as próximas aulas e vamos nos aprofundando, nos familiarizando à medida que a gente for evoluindo aqui com relação aos sistemas que estão sendo abordados. Obrigado por enquanto, vamos que vamos, tem bastante coisa ainda pela frente. Obrigado por enquanto, senhores.